vou trazer a matéria que está no Necrópolis, né? Eu não vou mostrar o bobo nem nada. Vou trazer a manchete para vocês, a gente vai comentar isso agora para vocês entenderem. Quem estava na live do Crocodilo Reaça me viu falando aqui a respeito da presença do Elon Musk via videoconferência numa comissão de segurança pública no Senado Federal. Ele foi convidado e é bem provável que ele fale, assim como o jornalista, também o Schellenberg, se não me engano o nome dele, que fez a matéria, né, do Twitter Files. Eu expliquei para vocês, né, a respeito da importância desse convite do Elon Musk ao Senado. E falei que o Elon Musk já deixou claro que ele tem muitas provas e elementos, e o jornalista também trouxe a mesma informação, e que já existem outros jornalistas com mais elementos. Isso é fundamental porque o Elon Musk está aguardando o momento certo. E já começou a surgir um boato, não sei até que ponto é verdade ou não, por isso eu não vou aqui afirmar nem cravar, mas existe um boato que alguns funcionários do Elon Musk já foram para a Argentina, e que outros estariam até refugiados na embaixada já. Eu não sei por que estariam refugiados na embaixada, por isso eu não acredito muito. Porque se não há ordem de prisão e você tem hoje liberdade de acesso à Argentina, vai para a Argentina direto, você vai para de Castro, no caso. Argentina, Paraguai, lá você vai, porque Mercosul você não precisa de passaporte para você transitar, e que eu saiba, nenhum deles está sem passaporte. Então, isso eu não posso afirmar aqui para vocês se é verdade ou não. Mas o Elon Musk disse que deixaria todos os seus funcionários seguros para depois abrir a boca. E o melhor momento que ele tem para abrir a boca, gente, é no Senado Federal. Ele vai estar transmitindo ao vivo pela rede dele, vai colocar a inteligência artificial e traduzir para o mundo inteiro a sessão do Senado brasileiro. E ali, meu amigo, ele pode jogar algo que não se tem ideia ainda do que seja. Ponto. Não estou afirmando que vai, mas ele pode. Aí hoje, né, um certo Molusco, animado, porque a vaidade tem isso, a vaidade. Estava lá no meio da galerinha dele, dos baba-ovo, do pessoal da claque. E aí, esta é a matéria do Metrópolis, está aqui o símbolo da Coca-Cola, antes que venham me questionar. Lula alfineta Musk. Bilionário tentando fazer foguete. O Musk falou que o Lula é o cachorrinho vira-lata do Moraes. Que o Moraes tem ele na coleira. E obviamente o Molusco não gostou. Kleber, olha o Rossi. Estou tentando olhar aqui, gente. Achei o Rossi aqui. Então, obviamente, o Molusco não gostou nem um pouco, né, desta fala do Musk. E ele não quis citar o Musk diretamente. Resolveu dar uma de engraçadinho. Vamos ver aqui a matéria. O presidente Lula lançou nesta terça-feira o programa União com municípios pela redução do desmatamento e incêndios florestais na Amazônia com investimento de 730 milhões para a preservação do bioma. Na ocasião, o presidente citou a preocupação de bilionários em tentar fazer foguete, em vez de cuidar da preservação da Amazônia. E deixou uma crítica ao que se pode chamar de negacionismo climático. Hoje temos gente que não acredita que o desmatamento prejudica o planeta Terra, disse, antes de alfinetar Musk. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa enorme casa que é a Terra. E daqui não podemos fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete para achar algo no espaço, mas não tem, disse Lula. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que usar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas, completou. Embora não seja referência direta ao CEO da SpaceX, ele não é CEO, viu, Metrópolis? Elon Musk, a fala de Lula se dá no contexto em que o empresário trava embate com o Supremo Tribunal Federal. Nessa segunda-feira, o bilionário chamou o ministro de Moraes de ditador e disse que ele tem Lula na coleira, ou seja, chamou ele de cachorro. Como ele gosta de chamar de molusco ou de burro, ele não gostou do apelido de cachorro. Vamos lá, vamos entender o que está em jogo. Todos tentando esconder o Lula para que ele não entre no embate. E ele querendo dar uma de engraçadinho. Em primeiro lugar, tem que avisar o cidadão que são os foguetes desse homem que está querendo aprender a fazer foguete, que lançam os satélites que estão em cima das nossas cabeças. E é somente através do cruzamento de informação de satélite, não adianta você ter um satélite, você não se comunicar com os outros. É assim que funciona o GPS. São 3, 4, 5, 6 satélites cruzando informação para chegar a uma geolocalização. O Elon Musk faz mais pela Amazônia do que qualquer imbecil com o microfone na mão como você, Lula. Afinal de contas, são os satélites que preveem mudanças climáticas, furacões, tufão, terremoto, desmatamento, queimada. Ou você acha que você vai ver isso como? Com estoque de vento com a mandioca da Dilma? Não, né? Agora, se eu fosse você, eu pensaria muito bem antes de você continuar falando besteira com a boca fedida de cachaça. E vou explicar por quê. Lula, você acha que esse cara ia se dar o trabalho de falar de uma pessoa que foi condenada na Operação Lava Jato por corrupção? Se ele citou seu nome e falou que você tem uma coleirinha, é porque ele tem como provar que você é um cachorrinho do Moraes. E como eu disse a respeito do Toffoli na live anterior, Pedro José, muito bem-vindo aqui, mais um membro aqui do canal, bem-vindo, Pedro José Alves. Como eu disse a respeito do Toffoli, parece que a esquerda está atordoada até agora. Tudo o que o Elon Musk quer é que você abra essa boca fedida de cachaça, cara. Por quê? Ao abrir a boca fedida de cachaça, você está entrando pro problema que seria entre ele e o Moraes. Não adianta ficar ofendidinho achando que você vai ganhar essa batalha. Se você não quer me ouvir, ouça pelo menos quem você paga. E paga muito bem, que você aumentou a cota. Ouça os jornalistas da Bobo News. Comece a prestar atenção aonde você está entrando. Nem cachorrinho de madame pode falar que você é. Você é um daqueles vira-lata, mas não daqueles vira-lata bonitinho, que te vê, fofinho, não. Você é um sarmento mesmo, daquele que ninguém mais vai querer ficar perto daqui uns dias. Você se foi, cara. Você não é absolutamente nada no cenário internacional. E hoje, o Brasil está desmoralizado lá fora por causa de pessoas como você. Se o STF está quieto, você deveria seguir o mesmo caminho. Gustavo Brum, o Molusco pode realizar o seu sonho e vencer um Nobel. Não da paz, mas da burrice, como excreta da boca desse animal. Obrigado, Gustavo Brum. Acho que tem mais um aqui, né? Depois. O Sérgio Henrique, bem-vindo, Sérgio Henrique, mais um membro ouro aqui no canal. Muito bem-vindo a todos vocês. Eu vou diretamente ao assunto para que vocês entendam. A questão é muito grave e nós estamos diante de uma crise política. E vou explicar por quê. Eu mostrei para vocês, não sei se eu tenho a fala aqui, eu acho que eu tenho a fala para mostrar. Deixa até que eu gravei essa fala aqui dele. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui no áudio para vocês ouvirem. O que o Arthur Lira estava falando há pouco, né? Vou colocar aqui para vocês prestarem atenção. E aí quando vocês ouvirem o Lira falando da PL 2630, que eu já falei na live anterior, que tá morta, e o Lira vai mostrar isso, por isso que eu tinha falado que ela estava morta. Mas o que tem a ver a PL 2630? O que tem a ver a moção de aplauso ao Musk, hoje aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara? O que tem a ver a oitivo convite ao Musk e às demais Big Techs para serem ouvidas no Senado Federal? Um abraço, Jesus Afonso, bem-vindo aqui. O que isso tem a ver com a fala do Lira? Prestem atenção e comecem a ficar espertos com o que está por vir por aí. Olha só isso.
não ia canto nenhum. Por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, os líderes deixaram isso bem claro hoje, e apoio parlamentar para a votação com a maioria do plenário da Câmara. Então, o meu relatório, o texto foi polemizado, não precisava que o texto não tenha. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando o texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente tem apoio. Não é uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdemos tempo com a discussão que não vai à frente, será muito pior do que vimos, fazemos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho, para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. E esse era um também que eu espero que tenha. Veja só, gente. Deu pra vocês entenderem o que aconteceu? Porque tem muita gente que chega aqui à noite. Vou explicar. Eu tinha falado pra vocês lá atrás que a fala do Elon Musk, ou seja, o que ele escreveu no Twitter a respeito do Moraes, iria enterrar o PL 2630. Eu falei isso há 3 dias. Era um sábado. E agora foi enterrado o PL 2630. Mas na fala do Lira, dá pra se perceber a citação sobre censura. Na fala do Lira, dá pra se perceber a citação sobre censura. Não havia consenso e não era nenhuma questão de esquerda ou direita. Não tinha condições. E o que ele fez? Eu avisei via Twitter, por isso me sigam no Twitter, que Orlando Silva ia ser derrubado. E eu trouxe essa informação ontem pra vocês, em live também. Falei, olha, já estão cogitando derrubar o Orlando Silva, ele não vai ser mais relator. Estão lembrados que eu trouxe isso aqui ontem pra vocês? Que eu trouxe a informação antes pra vocês? Eu falei, olha, vão derrubar o Orlando Lira, ele não vai ser mais relator. E há 3 dias eu trouxe a informação de que a PL 2630 seria enterrada. Muito bem, o que isso tem a ver com o Lula? O que isso tem a ver com o Lula? Eu explico pra vocês. O governo está simplesmente humilhado. Os deputados e senadores verificaram que o Big Brother do governo, que dava aval e partia para cima do Poder Legislativo, que era o Supremo Tribunal Federal, está acuado e com medo. Quando eu falei do Orlando Silva, inclusive, eu me lembro que eu citei e falei assim, ó, o pessoal do Japão acha que é um cantor brasileiro. Um cantor das antigas brasileiro. Quando eu expliquei isso. E agora, o que eu estou mostrando para vocês é que essa reação ela não é isolada. Eu vou pegar uma coisa aqui agora, vou ler para vocês já. Saiu agora há pouco, tem 40 minutos. Então eu vou buscar no Google onde está essa daqui. Câmara Chiquinho Brazão. Pode digitar isso aí no Google se vocês quiserem. E vocês vão ver qual a notícia que saiu agora. Portal do Globo, há 4 horas. Eu vou fazer questão de colocar para vocês verem o movimento que está ocorrendo. O Legislativo e a Câmara peitando o ministro Alexandre de Moraes e o STF. O que eu estou mostrando aqui para vocês, eles não vão mostrar. Então é importante que vocês deixem um like para que mais pessoas recebam conteúdo. Olha só. Escuta o Camarote falando e aí eu vou complementar minha linha de raciocínio. Aumentou muito o movimento no dia de hoje, uma articulação para tirar da prisão o deputado Chiquinho Brazão, que é acusado ali do caso, de participar, né, ser mandante do caso Marielle, né, do assassinato da Marielle Franco e do Anderson. O que é que você tem? Qual é o movimento? A gente falava aqui do movimento de autopreservação da Câmara. Há 2 semanas, houve pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça, um argumento oficial precisava de tempo para analisar. Na verdade, o que se fez nesse período de 2 semanas foi decantar o caso, um impacto muito grande, e fazer uma articulação de um setor importante da Câmara dos Deputados para livrar o Chiquinho Brazão. Você tem aí o centro, o centrão, a direita, a extrema-direita, uma grande articulação. O qual vamos ver como é que vai ser o placar na Comissão de Constituição e Justiça, mas na sequência, lá tem uma pressão maior da opinião pública, porque o voto ele fica muito mais reduzido, no colegiado muito menor, mas independentemente do placar na Comissão de Constituição e Justiça, isso vai a plenário. Está previsto amanhã mesmo ir a plenário. E qual é a articulação, a estratégia? Você precisa ter 257 votos pela manutenção dessa prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão. Irmão do Domingos Brazão, que é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O que é que vai ser feito? Você vai ter uma ausência significativa de deputados. Porque esses deputados que estão com medo de disposição para evitar uma repercussão negativa dos seus votos, eles simplesmente não precisam comparecer. Então, não comparecendo ou dando presença e não votando, que isso muitas vezes acontece, a pressão diminui porque é um voto que está contando, ou seja, a ausência conta a favor do deputado Chiquinho Brazão, mas, na verdade, não aparece o nome do parlamentar. Então, é essa a estratégia que está se montando. Qual é a lógica por trás disso? Eu conversei com vários líderes hoje. Eles falam, é para manter as prerrogativas dos deputados. Se a gente deixa a prisão do Chiquinho Brazão, os deputados perdem a prerrogativa. É aquilo que a gente estava falando lá atrás. É um movimento de autopreservação que tem uma blindagem que se dá. A avaliação desses deputados argumenta que isso daí não dá para manter o Chiquinho Brazão preso porque a prisão preventiva precisa de flagrante já tem 6 anos. Então você tem outras questões colocadas, você teve toda a tentativa de obstrução, movimento de obstrução que a gente viu em todo o momento da investigação, e esse é o argumento que está sendo dado por um colegiado importante da Câmara dos Deputados. A conferir como vai ser amanhã, a base governista, especialmente os integrantes da esquerda, estão querendo manter a prisão preventiva do Chiquinho Brazão. Importante a gente dizer uma coisa, independentemente dessa votação, o caso no Conselho de Ética tende ali a apertar em relação ao Chiquinho Brazão. Mas tudo a conferir, Trade. Há 2 semanas você tinha uma maioria já formada pela manutenção da prisão. Essas 2 semanas, elas deram uma mudança significativa e hoje isso não é mais certo. Bom, vocês acharam o erro? Aonde está o erro? Da análise do Camarote. Aonde está o erro? Junta o que aconteceu com o 2630 com o que está acontecendo com o Chiquinho Brazão. Já existia a teoria da autopreservação quando invadiram a Câmara no gabinete do Jordi, ou no caso do Ramage, ou no Daniel Silveira, que até hoje está preso. Porque só agora, e ele mesmo afirma, que há 2 semanas o placar era outro. E que de lá para cá mudou. Mas mudou quando? Curiosamente, de sexta-feira para cá, gente. Esse é o efeito Musk.
Entendam, há 2 semanas era dada como certa a cassação do Chiquinho Brazão. E eu trouxe na live anterior, né, a fala do Pondé, que eu até falei que era o canal, mudei tudo lá, mas o Pondé falando que virou tudo de cabeça para baixo depois que o Elon Musk trouxe. Houve um enfraquecimento da figura do ministro Alexandre de Moraes e está evidente isso. Com a decisão do 2630, que existia uma pressão própria do próprio Alexandre de Moraes e do Barroso, para que se colocasse em pauta o texto do Orlando Silva, que era uma flagrante censura nas redes sociais, simplesmente ele foi enterrado, e eu havia falado disso. Só que me surpreendeu o fato em relação ao Chiquinho Brazão. Então essa autodefesa, essa autopreservação do parlamento, ela poderia ter ocorrido em outros momentos, com o Ramage, com o Jordi, com o Daniel Silveira. Não existia naquela ocasião o efeito Musk. E os deputados e senadores, não só hoje aprovaram, só tinha um voto contrário, o do Glauber Braga, que bateu boca na Comissão de Segurança da Câmara. Um voto contrário à moção de aplauso ao Elon Musk, que depois veio ao Twitter agradecer. Um voto contrário. A esquerda sumiu. Sumiu a esquerda na segurança. A Melchiona, a Thalíria, que adoram fazer barraco, a tal da Bochinha Traquinas, namoradinha do Glauber, que estava tão preocupado em caralho falar em miliciano, devia ter lembrado que o cunhado dele morreu na mão de um miliciano e até hoje não explicaram direito a história, lá no Rio de Janeiro. Ele tinha que estar preocupado com isso. Mas não, foi lá se meter, querendo se meter de pataganço. Mas voltando aqui ao tema. A esquerda está encurralada, fragilizada. E num momento como esse, ninguém sabe o que vai vir por aí. Eu vou mostrar daqui a pouquinho lá no Crocodilo Reaça, porque como eu me atrasei, era para ter essa matéria no Crocodilo antes. Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho lá no Crocodilo Reaça que a esquerda já está se batendo com a própria esquerda. Devido ao escândalo da saúde que está surgindo, com um outro escândalo que vai vir por aí, que é, sim, eu já falei, a Petrobras depende de satélites para mandar sua comunicação. E hoje foi descoberto, a 2.000 metros de profundidade, petróleo, lá entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, através da Petrobras. Acharam isso como? Como? O Lula acha que foi na base do tato? É só colocar alguém com 9 dedos, companheiro, vai lá 2.000 metros que a gente afa. Para vir falar besteira? Meus amigos, esse sujeito, com a boca suja de cachaça, acabou de ser chamado de cachorro pelo Elon Musk. E a esquerda agora está começando a colocar um discurso nacionalista, foi isso que o Pondé falou. Agora a esquerda quer defender a soberania nacional. Por que eles não falam isso quando a gente falava a respeito da China e da soberania de preservar a soberania nacional em relação à França, em relação à Europa, com a Amazônia? Ah, e a soberania que se exploda. Agora o sujeito está ameaçando a soberania nacional porque ele fez postagem na própria rede social dele. Aqui, ó, Angélica, lembra o caso do Panambi, são autofágico? Exato. E veja só, este é um caso extremamente espinhoso para a esquerda. Está tocando na grande narrativa que veio sendo colocada há um monte de tempo. Quem mandou matar Marielle? Vou contar uma coisa para vocês que o Camarote não contou. Mas para isso a gente vai ter que chegar a 9.000 likes aqui. Eu vou contar uma coisa que está por trás que o Camarote omitiu. E vocês vão entender. Por isso eu peço a vocês que sempre dêem um like aqui, galera. Sempre dêem um like. Vamos fazer aqui, explodir essa live, porque eu vou contar para vocês o pavor e o movimento que aconteceu. Sabe, você poderia dar os números da Mega Sena? Não posso, não, porque infelizmente eu sou analista político. Ali é sorte. Algumas vezes nem tanto, né, porque o PT sempre costuma ganhar. Aqui é análise política. A gente fala com as informações que a gente tem. Né, quando nós temos muita gente nova, tanto no canal aqui do Jacaré quanto no Crocodilo, as pessoas agora estão começando a acostumar com as análises políticas. Mas quem nos acompanha já há mais tempo sabe que eu venho fazendo isso desde 2022. Desde 2022 eu venho mostrando para vocês, né, o que realmente está por trás dos bastidores. É aquilo que eu falo. A notícia, ler a notícia e falar, fazer só uma interpretação da notícia ali e tal, é fácil. Se a gente fosse fazer isso, ia fazer 50 lives por dia, porque sai notícia política a cada minuto. Agora, mostrar para vocês o que está por trás dos fatos, as reações, o que vai vir, isso é difícil. Porque quando a gente fala, às vezes, parece que isso está muito distante, como eu falava lá atrás a respeito da importância das eleições municipais, o que ia acontecer, que a economia ia afetar, e vocês vão ver lá na live do Crocodilo que é verdade isso, a respeito da economia. O que já está acontecendo. Eu falei para vocês que os ratos iam começar a querer se comer porque ia faltar comida. Gilberto Signori, obrigado aqui. Mega Sena acumulada, tem destino certo. Obrigado pelo seu superchat. Então faltando só 600 likes, nós estamos com quase 2.000 pessoas on time. Não é possível que a gente não consiga atingir 9.000 likes aqui, galera. É importante para que a gente passe essas informações para vocês. Então veja só, né? Dentro desta seara do que está acontecendo, o Camarote omitiu um dado muito importante dessa história toda. Veja que precisa de 257 votos pela manutenção da prisão do Chiquinho. Nós temos 513 deputados. Boa noite, doutor do Materlândia, Paraná, sou radialista. João Paulo Guber, um abraço para todos os radialistas, viu? Parabéns aí, Materlândia do Paraná. Existe um dado importantíssimo, vamos voltar a conta, são 513 deputados. Portanto, o quórum é 50% mais um. Falta só 190 likes aí, galera. O quórum é 50% mais um pela manutenção. Aí ele falou que os deputados do centro, centro-direita, direita e direita radical. Pela primeira vez eu ouvi alguém da Globo News falar que existe direita, porque sempre existia a extrema-direita. Tá certo? É a primeira vez que eu vejo alguém falar direita, né, e extrema-direita. Ele colocou a direita finalmente no espectro. Não sei o que ele chama de extrema e direita, porque essa miscelânea que ele fez agora, porque eles sempre ficaram batendo sempre na mesma tecla. Tá faltando só 2 likes. 2 likes. E seria muito importante esses 2 likes para eu fazer. Ultrapassamos 9.041. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Olha só, gente. A conta não fecha. A conta não fecha. Existe um problema aí. Quem que foi em defesa da família Brazão? O vice-presidente do PT, o Quaquá. O Chiquinho Brazão é do Rio de Janeiro. Ele tem grande parte da bancada carioca, da esquerda, e não são poucos, na mão. Votos do PT vão deixar de existir nessa votação. E o Chiquinho Brazão, que é o cara acusado de ser o mandante do caso da Marielle, vai dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Quem diria? Qual é essa resposta? Não, estamos lutando aqui pela preservação dos deputados e senadores. Então essa resposta é muito maior do que o caso Marielle. Isso prova, por A mais B, a fraqueza do STF. E o Debrando Luiz, é por isso que não perco uma live sua, você adivinha mais que a mente na fala de Teresina no Piauí. Um abraço, Debrando, inclusive eu falei Teresina, uma terra quente, o lugar mais quente que eu já pousei na minha vida. Quando eu abri a porta do avião, quase dei um baque para trás. Um abraço para todos vocês piauienses. Então eu quero dizer para vocês o seguinte,
Essas votações que estão aparecendo na Câmara hoje mudou tudo de cabeça para baixo, como falou o Pondé, porque houve um enfraquecimento natural do ministro Alexandre de Moraes. E a resposta que os deputados e senadores estão dando está sendo muito clara. O Lira está usando isso muito bem a seu favor, porque o STF estava coando o Lira. Vocês se lembram que eles estavam aguardando o próprio Lulu, querendo a cabeça do Lira junto com o Renan Calheiros, porque eu falei lá atrás a respeito da briga interna ali no estado do Alagoas. E o jogo virou. O Lira ganhou força. Até o Pachecuzão ganhou força e falou que vai colocar a votação dos vetos do Lulu essa semana. Os vetos do Lulu podem entrar entre quinta-feira agora e a próxima semana vai ser colocado, porque houve um enfraquecimento natural do consórcio STF-Governo Federal. E ao momento em que o Lula começa a querer falar, não cita o nome do Musk, mas fica falando do bilionário, o Randolfo Rodrigues, a Garcela, saltitante, começou a querer falar besteira. Sumiram hoje as lideranças petistas do mapa. Ontem estava Secom, Paulo Pimenta querendo falar. Hoje eles sumiram do mapa. Vem bomba aí. Vem bomba aí. Não sei se vai ser agora, se vai ser o Elon Musk mostrando no Senado, ou se eles vão aguardar o Donald Trump para mostrar as garras. Mas vem bomba grande aí. Peguem as suas pipocas, os seus guaranás, porque o governo e o Supremo Tribunal Federal estão acuados. O Supremo está com medo de tirar a rede X do ar. Por muito menos eles tiraram o Telegram, vocês estão lembrados? Por muito menos eles tiraram o Telegram do ar. Mas tanto o governo quanto o STF estão extremamente acuados. E esse movimento que houve da PL 2630, e agora com o fortalecimento do Chiquinho Brazão, meus amigos, o que vai vir aí? Só Deus sabe. Ah, o Musk está blefando. Só ele pode responder. Eu só acho difícil que um sujeito do porte dele, com tantas empresas para cuidar, estaria preocupado com o Alexandre de Moraes e com o Lula.